Se escravidão é certo ou errado, você está defendendo a escravidão? Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Agora, você está trazendo afirmações gratuitas. Isso é errado ou não? Mano, o bagulho é pesado, rapaziada. Nesse vídeo aqui, o Toshio mostra que na Bíblia não só fala de escravidão, mas também ensina a escravidão. E o cristão tenta rodar, filosofar, puxar contexto, mas não consegue responder o básico. A escravidão é errada ou não? E é aí que a fé começa a cegar, né, rapaziada? E fica até o final, porque aqui o debate fica tenso e mostra como pessoas defendem coisas absurdas sem nem perceber, rapaziada. E se você curte esse tipo de debate, sem passar pano e sem enrolação, já se inscreve aqui no canal, no Pense Comigo, e deixe seu like, beleza? Não vai te custar nada, mas pro canal vai ser muito importante para esse crescimento, já é? Tamo junto e vamos lá. O segundo tema é: a Bíblia não é inerrante, ela não é a palavra de Deus. Quem é? Eita, quase briga. Não briga não. Antes de mais nada, eu quero... Não vejo a lógica que o Toshio quer usar. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, Toshio, pela impossibilidade do contrário. Sem a Bíblia você não poderia provar nada, porque Deus é o fundamento da lógica. Como eu disse e eu estava explicando, proposições elas existem, Toshio? Existem, me fala uma coisa. A Bíblia ela é proposicional, ela revela proposições. Certo. Você concorda? Que a Bíblia não é inerrante, não é a palavra de Deus. Sim, eu quero demonstrar que ela é a palavra de Deus. Me fala porque ela não é inerrante. Então, logo no primeiro versículo, em Gênesis capítulo 1, demonstra que Deus ele é o Criador. E que Deus ele se revelou. Isso é partindo da cosmovisão cristã. E a Bíblia ela foi um livro que é inspirado por Deus, os autores humanos, e ela revela proposições. Então, para se defender que as Escrituras é a palavra de Deus, nós partimos... Não, para que logo no Gênesis, no começo, ele já se contradiz. Da revelação que Deus ele se revelou tanto pela natureza, que é a revelação geral, como também por meio das escrituras. Mas como nós testamos que ela é ou não, é por meio da impossibilidade do contrário. Ela responde questões últimas. O seu ateísmo não responde às questões últimas. Você não responde de onde viemos, porque estamos aqui. Quando você pega da Bíblia, vamos lá, falei que ela não é inerrante, e por quê? A não ser que você concorde que isso não está errado. Então você vai ter, de Gênesis até Apocalipse, você vai ter Deus apoiando, ensinando, regulamentando a escravidão. A escravidão é correta, então? A Bíblia está certa em ensinar a escravidão? Então, essa proposição que você está trazendo, Toshio, ela pressupõe que aquilo que você está falando é verdade. Porém, o que você está falando... Eu fiz uma pergunta básica. Você não pode justificar... Está certa ou está errada? Se você está trazendo essa proposição de verdadeiro ou falso, você está pressupondo a lógica. E somente o Deus cristão pode fundamentar a lógica. Então você não pode dizer... Caraca, mano, mas aí começa a ficar feio, né, rapaziada? Como assim? A pergunta básica que ele falou: a escravidão é certo ou errado? É óbvio que é errado, pô. Aí o que ele tá tentando fazer? Tipo assim, na visão que era lá, tá certo, tá ligado? Ele só não quer afirmar aí. Pô, mas como assim, velho? Tá ligado? Escravidão, obviamente, é errado, ou não? Se escravidão é certo ou errado, você tá defendendo a escravidão? Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Agora, segundo a sua cosmovisão, você não pode. Então, você tá trazendo proposições. Você tá trazendo afirmações gratuitas. Isso é errado ou não? Para que esse debate possa ter inteligibilidade, é pressuposto Deus cristão. Escravizar é errado ou não? Você não consegue refutar. Quando você fala, Deus não aparece aqui, Deus não vê, você está estabelecendo... todo mundo. Ele quer dizer tipo o que, rapaziada? O cristão tá falando o quê? Que na época, no contexto dele, é possível escravizar. É legal escravizar. Porra, tem um contexto. Tem no contexto, você pode escravizar, tá ligado? Pô, não faz sentido. Ah, beleza. Se eu tiver um contexto, eu vou te dar água, comida e moradia. Logo você vai ser meu escravo, beleza? Meu escravo. Isso aí é certo, rapaziada? Pô, aí não dá não, né? Agora, critério que você não consegue provar, porque esse critério ele é autorrefutante. Por quê? Porque a proposição que você está trazendo, ela não pode ser vista, pessoal. Então o Toshio, ele é aquilo que nós chamamos de erro de categoria. Ele quer colocar Deus numa categoria que Deus não pertence. Então, Toshio, como você justifica a verdade que você está trazendo? Agora vamos lá. Segundo que padrão que você está certo? Padrão básico do ser humano em relação à própria moral que nós evoluímos aí, juntamente, inclusive. O que você está dizendo é verdade? É óbvio. Como você justifica a verdade sem Deus? Como você justifica a verdade sem Deus cristão? Quer dizer que se ele Deus... não tem o fundamento, pessoal. Então vocês podem notar que ele está usando cortina de fumaça. Ele só está perguntando: a escravidão é certo ou errado? Não tem cortina de fumaça, não tem malabarismo, não tem nada disso, pô. É só responder se é certo ou errado, mas ele não vai responder por quê? Tá na Bíblia, mano, e ele não pode ir contra o que tá aquilo ali, tá ligado? Então ele vai ficar meio que neutro, ele sabe que é errado, mas não vai falar. Simplesmente isso que hoje em dia a fé faz com a cabeça das pessoas, pô. Ela sabe que tá com uma coisa errada ali, mas ela não nega, velho, tá ligado? Isso aí é uma coisa muito séria, rapaziada. A cortina de fumaça, qual é o tema? Não, peraí. A Bíblia é a palavra de Deus. Demonstra que Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus é o Criador. Não vem falar bosta. Eu falei qual é o tema. Você já a Bíblia é inerrante? Usando de ad hominem. Quando a pessoa não sabe atacar o argumento, ela vai atacar o argumentador. Isso chama falácia pelo ridículo. Quando a pessoa fala que a outra está falando bosta, eu posso falar da mesma maneira, você está falando merda. Você não consegue responder se escravidão é errado, caceta. Segundo a minha cosmovisão, eu posso. Você não pode. Então responde. Você não tem fundamento.
a verdade. É errado. Ele fala, minha cosmovisão eu posso. Então responde, caramba. É difícil? Meu... Pois, cara. A que ponto chega, rapaziada? A que ponto chega? Você não tem fundamento para lógica. É errado ou não? Segundo a minha visão do mundo, eu posso. É errado ou não? Você está agora trazendo terceira excluída, verdadeiro ou falso. Porém, essa questão aí você pode perceber, pessoal, que é uma falsa dicotomia. Ela não pode falar que é errada, porque a Bíblia a pessoa explicar ela não pode negar aconteceu a escravidão. É um texto narrativo. A escravidão aconteceu, porém, o Toshio não pode fundamentar a verdade. Você entendeu? Porque ela é proposicional, proposições residem uma mente, nós somos seres contingentes. Ou seja, se morrer todo ser humano, a verdade, a lógica é aplicada na realidade. Perdeu já. E essa mente é a dos cristãos. Você não conseguiu dizer escravidão. Que vergonha, rapaziada. Que vergonha. Você cristão, você apoia a escravidão? Me fala aí nos comentários. Você apoia a escravidão? Você acha que a escravidão é correta? Já que eu te dou uma casa e moradia, você vai ser meu escravo. Beleza? Tá tudo certo? Você vai me servir. Tá ligado? Não, pra mim não faz sentido. Se pra você faz, deixa nos comentários. Então, versículo 1. Deus é o fundamento da lógica. Você não conseguiu provar que escravidão é errado. Gênesis capítulo 1 tá tudo errado em relação à ciência também. Isso daí é uma cortina de fumaça. Gênesis capítulo 1 tá tudo errado em relação à ciência que você falou de Gênesis capítulo 1. A origem do universo ainda nem a ciência sabe. Se você soubesse, você ganhou o prêmio Nobel. Você sabe? Você não pode dizer que não foi Deus. Então veja, você também não... Ah, tá. Aí só porque a pessoa não sabe, ela não pode falar que não é Deus. Então ele pode dizer que é Deus, porque ele não sabe também. Não faz sentido. Cara, é um meio até desconfortável. É aquela vergonha alheia, tá ligado? Vergonha alheia. Não tem como, cara. A pessoa, tipo, não explica, logo é Deus. Aí pra eles, beleza, tá ligado? Ser Deus beleza, isso aí é uma verdade, mesmo sem provar. Aí se o outro discordar, logo ele tá errado. Porque se ele não prova, tá ligado? Então não tem como falar que não é Deus. Não faz sentido esse argumento, pai. Pra mim não faz sentido nenhum. Não pode dizer que foi falácia. Não é falácia, falácia isso é Tucoque, falácia de ignorância compartilhada. Ou seja, quando uma visão de mundo não sabe, ela quer dizer que a outra visão de mundo não sabe. Caramba. Porém, já que ele citou questões científicas, existem inúmeros cientistas que reconhecem a existência de Deus. Inclusive, essa questão que é debatida pelo menos eles não vão conhecer a escravidão, né? É uma questão filosófica, que o teísmo diz sim, Deus é real, e o ateísmo diz que não. Que vergonha. Você não precisa justificar o que você está falando. Você está falando é vergonha, porém a verdade você não sabe justificar. Você não consegue dizer se a escravidão é errado, sem a palavra de Deus. Olha que caca o que faz a Bíblia com você. Você não tem a capacidade de dizer, cara, isso aí é errado. Jesus disse, pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Jesus não prestava Jesus é a verdade. Quer falar da Bíblia? João 14. Rapaziada, se for destrinchar certinho, Jesus mentiu bastante, tá? E só com malabarismo pra tentar explicar, mas quem for olhar, tirando a fé, porque se você botar a fé, mano, você vê a verdade ali, mas você nega, tá ligado? Você nega na cara dura, é igual os petistas. Mas enfim, caramba, mano, não tem como. Verso 6, Jesus é a verdade. Muito bem, só que praticar que é bom nada, né? Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós precisamos definir os termos, afinal de contas, as palavras têm significado. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, nós estamos trabalhando dentro do contexto, dentro da metodologia empregada no texto e dentro do significado que aquela literalidade ou aquela simbologia representa. Nós não estamos submetendo a padrões que foram posteriormente desenvolvidos, como padrões científicos ou como classificações metodológicas da biologia moderna, etc. Estamos trabalhando dentro do contexto da Bíblia. Aliás, por falar em contexto, você na sua última frase falou, os crentes ficam olhando o contexto, mas é impossível que você analise a Bíblia sem olhar o contexto. Filologia, manuscritor... mas os crentes, por que eles olham o contexto? Quando convém, é literal, tá ligado? Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Aí é literal. Mas quando vem a parte da escravidão, igual o Toshio tava falando aí vamos entrar no contexto. Aí não era bem assim. Aí é para aquela época. Então, é uma contradição. Por isso que a Bíblia é inerrante. Ou ela é, ou ela não é. Porque para mim, o Novo Testamento sempre veio para passar um paninho. E olhe lá, porque antes no Velho Testamento você não tinha condenação do lago de fogo, esse negócio de inferno, não tinha essa ideia não. Você morreu e acabou. Aí Jesus veio, agora tem a condenação eterna. Então tem uns pontos aí que é de se criticar e de se pensar, hein, rapaziada. Teologia, exegese, tudo isso faz parte de uma boa análise bíblica. Justamente por isso você disse que a Bíblia tem erros, que ela não é inerrante, por desconsiderar essas aplicações que são necessárias para entender a Bíblia. Ademais, falando disso, a Bíblia é um livro que tem fundamentos arqueológicos, por exemplo, Davi, o tanque de Betseba, o próprio Jesus Cristo, que todo mundo dizia que não existia, e hoje só um lunático vai negar a existência de Jesus. Todos na academia reconhecem uma ou outra exceção de algum. Tem evidência de Jesus, mas Jesus histórico.
Histórico, não o Jesus milagroso da Bíblia. Entendeu? É esse que é o ponto. Ter uma pessoa, beleza, até porque são histórias, né? Como o Toshio fala, é agir Bíblia. Aí é a palavra dele. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de existir não quer dizer que foi místico, tá ligado? É mais ou menos isso aí. O mundo nático, fanático ateísta, mas o tanque de Betesda, a casa de Davi, a existência de Israel no século XII, tudo isso é arqueologicamente bem documentado, provado através da cela de Mernepa, por exemplo. Então sim, a Bíblia é um livro que possui fundamentações históricas, possui fundamentações arqueológicas e ela demonstra ser coesa naquilo que ela quer dizer. Por mais que você tente argumentar, você falou do final alongado de Marcos 16, ou que você queira usar o comando joanino de João capítulo 1 João 5, versículo 7, ou qualquer outro texto, o texto de Apocalipse, por exemplo, mas de modo nenhum isso interfere na constante do texto, naquilo que o texto é harmônico. Por falar em texto, eu gostaria que você explicasse para mim, no contexto acadêmico, o que significa o texto. Porque para você dizer que a Bíblia é inerrante, você vai precisar dizer que a Bíblia é errada, você vai precisar dizer que o texto é errado. Então você precisa definir academicamente o que é o texto desse. Não, esse cara ele tá falando, a verdade é uma só, amigo. A escravidão, eu queria perguntar pra ele, é errado ou não? Tá ligado? Então eu podia lançar essa aí. Beleza, a escravidão é errado ou não? Porque, mano, não adianta, velho, você querer defender uma parada que, pra você mostrar, tipo assim, que ela não é tão perversa, você tem que fazer vários malabarismos, várias coisas. Isso já prova que é perverso, tá ligado? E quando a pessoa para de olhar pela fé e já começa a olhar pela razão, sem ficar querendo buscar coisas além, você vê que tem alguma coisa errada ali. Entendeu? E é aí que você começa a sair da caverna. Da academia e me responder sobre a profecia do livro de Naum, que narra a queda do... que vai narrar a queda do Império Assírio. Você, por favor, explica pra mim isso daí. Se ela não é inspirada, como que ela vai narrar algo que vai acontecer no futuro? O Simpson, então, tá ligado? É uma divindade. Quanta coisa que eles já fizeram de capítulo que depois aconteceu. Entendeu? Que eles fizeram antes e depois veio a surgir. Então isso aí pra mim não prova nada. Quando a gente fala de inerrância bíblica, a gente está pressupondo que esse Deus ele teria inspirado esses textos, certo? Logo, se esse Deus ele sabe de todas as coisas, ele é todo poderoso, ele seria, digamos, em tese atemporal, ele saberia passado, presente e futuro, e sabe o que é certo, sabe o que é errado. Logo, um Deus tido como perfeito, que não faz sentido nenhum, porque se ele fosse perfeito ele seria completo, logo a gente nem existiria, porque não teria necessidade de criar nada, mas deixando isso de lado, vamos pensar o seguinte, esse Deus, ele jamais faria uma coisa que ia fazer com que eu, por exemplo, estivesse aqui agora refutando ele, dizendo que ele não é a palavra de Deus. Entende? Por quê? Como eu comentei agora, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você está mostrando lá exatamente, não, além de ter contradição, né? Capítulo 1 fala uma coisa, capítulo 2 fala outra, e você tem tradições diferentes que você bem sabe que escreveram aquilo. Mas, além disso, toda a sequência de criação, digamos assim, está totalmente fora daquilo que a ciência prova. Ou seja, o Sol foi nascer no quarto dia. Opa, como é que você tem planta, árvore, que nasce ali sem Sol, sem fotossíntese nem nada? Ele vai dizer que a Lua tem luz própria. Ele vai dizer lá que o próprio Jesus, que vai chegar nos últimos tempos, e que não só o Sol deixaria de brilhar, a Lua ia perder a sua luz e que as estrelas do céu cairiam na Terra. Não dá para a estrela cair na Terra, porque eles tinham a visão de um domo, que você sabe, se você estudou, que aquilo é um domo fixo, e que aquilo, as estrelas estavam lá penduradas. Isso tudo está errado. Então, um Deus que teria criado todas as coisas, ele não ia cometer erros tão grotescos assim. Seria básico. Até seria, realmente, se ele mostrasse o que era de verdade, aí se a gente olharia para a Bíblia e falar, caraca, isso é a palavra de Deus? Como é que alguém lá antigamente conseguia falar uma coisa que só depois de muito tempo nós conseguiríamos descobrir? Fora isso, que eu falei, de Gênesis a Apocalipse tem escravidão e Deus, inclusive, não sei se você tem filhos ou não, mas lá em Êxodo 21:7 ele está dizendo, que, inclusive, como que você pode vender a sua filha como escrava sexual. Ele também ensina como você escravizar para sempre. Não só hebreu lá em Êxodo 21, mas também em Levítico 25, o estrangeiro. 1 Timóteo capítulo 6 também mostra essas coisas. Isso é errado. Se você... E outra, tipo assim, Deus salvou o povo da escravidão do Egito e depois ensina como escravizar os outros, tá ligado? Mano, caramba, velho. Falar que é errado, que não é errado, aí eu já vou achar meio estranho, igual o Jason tá defendendo aí. Você não respondeu as minhas perguntas. Não deu tempo. Eu te perguntei da profecia de Naum, não deu tempo porque você jogou por cima de informação. Eu te perguntei da profecia de Naum e eu deixei claro pra você que a questão da doutrina da inerrância não tem nada a ver com padrões modernos. Você, por não conseguir refutar, buscou padrões modernos que justamente é o oposto daquilo que a doutrina da inerrância prega. A doutrina da inerrância prega uma conformidade com o texto de acordo ao seu estilo literário. O estilo literário, coisa que você demonstrou desconhecer ao dizer que quando Jesus disse que as estrelas caíram do céu seria algo literal. Você ainda demonstra não conhecer o texto quando você diz que Deus... É isso aí que eu tô falando, rapaziada. Quanto que é literal e quanto que não é literal? Porque aí fica difícil, né? Quando é coisas boas, não, aí é literal. Quando é na hora de dar o dízimo, 10% do seu salário, 10% das suas coisas, aí é literal. Coisa que não tem nada a ver, esse negócio de dízimo aí também não tem nada a ver. Mas enfim, não é o assunto. Mas quando é escravidão, quando é alguma coisa ruim, tá ligado? Matar criança, coisa e tal, aí vamos lá, vamos ver o contexto. Tá ligado? Vamos ver o contexto. Então, pra mim, isso aí já prova a inerrância.
entendeu? Se você acha alguma coisa diferente, deixe nos comentários. Ensina como escravizar as pessoas eternamente. Você desconsidera que isso é um anacronismo, porque o conceito moderno de escravidão não se refere ao conceito de servidão bíblico, não tem nenhuma comparação. Por exemplo, naquele tempo a pessoa poderia comprar sua própria liberdade. Quando você fala de vender de escravas sexuais, você desconsidera o texto de Êxodo capítulo 21 e o texto de Deuteronômio, que vai falar que as mulheres deveriam ser protegidas. Então elas não são tratadas como escravas, mas como mulheres, tendo todos os direitos, inclusive, legais, constituídos. Quando você cita textos fora de contexto, você demonstra não conhecer o que você está falando. Por exemplo, quando você cita que o texto de Gênesis 1 e 2 é uma contradição, você não demonstrou porque seria uma contradição. Bora lá. Quando você pega e fala, você está defendendo a porcaria da escravidão de novo. Esse é o problema de literalismo bíblico. Vamos lá. Se estamos pressupondo que foi Deus que sabe todas as coisas, eu deixei claro. Você que está fazendo curtida de fumaça, você está ignorando que seria um Deus fodão que teria criado isso daí. Esse Deus fodão não poderia fazer isso, que nós, seres humanos, que seríamos menores do que ele, poderiam chegar e falar. A gente fala escravidão errado. Vocês têm medo de avisar isso, de falar isso aqui? Por quê? Porque está na porcaria da Bíblia. É isso que a fé faz com as pessoas. Ela deixa a pessoa cega. Agora, será que esse Deus ele é tão limitado que ele teria que se adequar ao contexto da época? Ele não tinha libertado o povo da escravidão? Aquilo não era errado? Por que ele tem que pegar então e ensinar os outros a escravizar, inclusive a própria filha? Então, se para você não tem problema e Deus não muda e aquilo não tem problema nenhum, inclusive até 1 Timóteo capítulo 6 está dizendo que você tem que honrar ali exatamente esses tipos de senhores, por que você então também não acaba vendendo a sua filha como escrava ou outras coisas do gênero? Perdeu, né? Ou seja, não tem como defender uma babaquice dessa. Você fugiu da minha pergunta, mas tudo bem. Não, eu sei que tá fugindo da coisa básica. Não, é sério que vocês querem ficar gravado? Na boa, vamos lá. Vocês querem ficar isso gravado, que vocês estão defendendo a porcaria da escravidão. É sério mesmo? Rapaziada, o fato é o seguinte, realmente ninguém falou que a escravidão é ruim. Então, é isso aí que a fé faz. Mas me diz aí, rapaziada, você acha que o Toshio tá errado? Porque eu te falo, hoje em dia tem uns crentes que tá impossível, velho. Tá impossível. Crente não, né? Crente não. Pessoas que se escondem atrás da palavra de Deus pra tentar sobressair. E o pior que ai daquele que vem falar alguma coisa contra, entendeu? Ai daquele, espraguejado e vai arder no lago do fogo do inferno. Mas isso aí é papo outro vídeo, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada, beleza? E vamos sair já destrinchando essas coisas, porque, rapaz, tá feio. Tamo junto e é nóis.